pode ver, de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica para você, o Duve. E hoje eu tenho aqui comigo, nos estúdios da Fontana Filmes, parceira do Duve, em todo esse trabalho que a gente está fazendo, um grande amigo, uma figura, eu diria, diferenciada, que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver nesse período nosso elétrico aqui, discutindo o mercado, aprendi bastante com ele. É um docente, mas um docente que tem, eu diria, um pezinho ali na área comercial, na vida comercial, a gente conversou um pouco. Eu tenho aqui comigo hoje Hudson Zanin, docente, professor na Unicamp, certo, Hudson? É isso? É isso aí, cara. Satisfação estar aqui junto com você. Acompanho, né, o programa e aí fazer parte é realmente espetacular, é emocionante. Não, você vai trazer. A gente tem muitos casos aqui para contar. Eu tive a oportunidade, numa desses aprendizados, nessas andanças que a gente faz no setor elétrico, de passar uns dias numa viagem internacional com o Hudson e não tem jeito, quando você está num Big Brother desse, a gente acaba ouvindo bastante sobre o setor, percepções e aprendizado. E o Hudson tem uma história muito interessante. Você originalmente, a gente pode dizer isso, assim como eu também, não é do setor elétrico. Você é formado, você é físico, correto? Sim, sim. Mas o físico raiz, né? O físico doido, né? Ou não? Olha, geralmente, né, tem os cabelos espetados, não é o meu caso, né? Meu cabelo já está caindo, já foi. Né? Mas se não, teria. Teria. Estudei toda aquela mecânica quântica, toda aquela mecânica estatística, que é uma matemática bastante dura, uma física... bastante conceitos, fundamentos, raiz assim, da física mesmo, muita teoria. E aí eu achei que também não era muito a minha linha, porque eu senti a falta dessa praticidade, né? Então eu acabei, depois de fazer a física, fui buscar uma coisa mais aplicada, uma ciência mais aplicada e fui para a engenharia. E por que o Hudson foi fazer física? Cara, isso aí é coisa do pai e da mãe, né? Na versão romantizada da história, mais ou menos assim, né? O meu pai levou a gente para trabalhar. Ele tinha chácara, fazenda, então tinha esse trabalho de sítio muito duro. Minha mãe já olhou aquilo ali e falou: vocês vão estudar. Vocês vão estudar e eu vou mostrar para vocês que estudar é mais fácil. Então, a hora que ela levou a gente para estudar ali, assim, ela incentivou muito que a gente fizesse aula de inglês, estudasse numa escola melhor. Então, eles sacrificaram para pagar uma escola particular, por exemplo. Foi bastante apertado, eu lembro disso. Então, no final de semana, a gente ajudava. Meus pais tinham uma casa de carne, a gente ajudava eles lá, ia para o sítio com meu pai e tal. Então, nesse meio tempo, ela falava assim, qual que dói menos, né? Então, eu estudava muito, cobrava muitas notas. Eu lembro que eu chegava assim, tirava 9, 10, eu chegava assim, mostrava para eles e falava assim, não fez mais do que obrigação. Pai e mãe devem fazer um curso no subsolo, na madrugada, né? Porque... qualquer lugar que você vá desse Brasil, a história é a mesma, né? Eu não dava 9, 10 não, sabe? Quando eu tirava era festa, né? Então você vê que... Mas, enfim... Mas quando não fez mais do que obrigação, eu ouvi demais. É isso daí. E aí, nessa história toda, incentivado para estudar, né? Falamos, pô, quero fazer uma faculdade. A mãe incentivando, não, vocês têm que fazer faculdade. Qual que vocês quiserem, mas... tem que fazer uma faculdade. Encontre um negócio que vocês gostam e vamos fazer. E aí a gente foi fazer. Eu fui para São Carlos, né? Fui fazer física na Universidade Federal de São Carlos. Na verdade, como a física é pouco concorrida, eu prestei em tudo quanto é lugar. Passei em Londrina, em Minas, podia escolher onde eu queria ir, né? Mas acabei escolhendo na UFSCar, né? Passei na Unesp também, optei pela UFSCar, senti uma atmosfera muito boa. Lá, São Carlos é um lugar muito especial, eu tive uma satisfação muito grande lá. Aprendi, tive muitos amigos lá, né? Mas aí a história da física foi isso, né? Porque é duro, é uma matemática muito dura.
Não, porque é exato, eu imagino. Eu me lembro, o mais próximo que eu tive da física foi no colégio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do E colegial. não tem nada a ver com aquilo lá. Cara, e aquilo ali já era, assim, era relativamente sofrido. Então, você imagina fazer física, ser físico, né? É muito diferente, né? E aí o mercado também brasileiro, assim, ele não tem grandes ambições, assim, não tem grandes oportunidades para o físico. Então o cara acaba fazendo mestrado, doutorado na área, ou fica no Brasil e vai para o exterior. Certo. Essa aqui é a realidade. Não tem mercado para além da academia. Né? E nessa busca de oportunidades, né, já antenado, falou, o que eu vou fazer depois que eu formar, né? Eu fui fazer mestrado, doutorado na área de engenharia, buscando novas oportunidades, pensando em ampliar. Né? Na época que eu entrei na graduação, tinha uma história assim de você tinha que ter uma visão multidisciplinar. Você tinha que saber um pouco de biologia, um pouco de química, um pouco de física, além do seu core fundamental. Né? Isso aí me levou muito para a área de materiais, porque a área de materiais é isso, cara. Você tem que entender um pouco de mecânica quântica, tem que entender de organização de estruturas lá, como a física explica bem. Mas depois você tem que jogar isso aí em algum lugar útil. Sim, quer dizer, o que eu faço com isso agora? Beleza, o material é excepcional, é duro pra caramba, estica pra caramba, serve para aplicar corrente elétrica, para eu crescer um tecido, né? Então, eu fui estudar tudo isso aí. Então, eu acabei aplicando os materiais que a gente desenvolvia na Unicamp, né? Nanotubo de carbono, grafeno, diamante, ou era eletrodo para sensor de água, ou tratamento de água, filtragem, ou usava como um compósito para pele, uma coisa extremamente plural, né? Então, aí você falou de Unicamp, aí a gente estava na Universidade Federal de São Carlos ainda, né? Ou seja, acabou física, o Hudson faz um trabalho, ou faz um caminhar de ir de alguma maneira, para a área energética. Vamos falar, chegando um pouquinho no diário de uma vida elétrica, né? Falando um pouquinho de energia. Como é que foi isso, né? Como é que decisão te levou a ir buscar desenvolver o seu profissional no setor elétrico, ou em algo relacionado à energia? Então, né, esses materiais que eu estava comentando, eles têm uma aplicação muito bacana nas tecnologias de armazenamento de energia, por exemplo. E em 2012 eu terminei o doutorado e fui fazer o primeiro pós-doc no INPE, no Instituto Nacional... A NASA brasileira. NASA brasileira. E que a gente está brincando aqui, mas é uma brincadeira séria, né? Porque a NASA é NASA, né? E o INPE também é um senhor instituto um centro espetacular de excelência que tem inúmeras áreas, né? Desenvolve satélites, tem os primeiros satélites brasileiros aí saindo. E o grupo que eu fui trabalhar lá, eles estavam desenvolvendo supercapacitores no momento, aplicando esses materiais para supercapacitores. E aí foi que comecei a entrar mais a fundo nessa questão. O grupo fazia várias coisas, mas eu optei em focar na área de armazenadores de energia. E na sequência já fui para a Inglaterra nessa mesma área. Só para quem está nos assistindo, Hudson, ter a referência temporal, né? Então, a gente começa... Bom, você está falando de um doutorado, imagino, creio eu, antes um mestrado também nessa área, aí já na Unicamp, certo? Isso, de 2006 a 2008 fiz o mestrado, de 2008 a 2012 o doutorado. Doutorado em materiais. Materiais, focando em materiais diversos para várias aplicações. E depois, 2013, 14, fui para o INPE. Né? E aí sim, depois do INPE, um ano só no INPE, eu fui para a Inglaterra. Tá, e aí mas também um pós-doctor, certo? Isso. Focado também já na área de armazenamento, supercapacitores, né? Isso, aí o pessoal lá, eles têm um grupo forte de isso, você precisa desligar o modo avião. Viu? Falou supercapacitor. Você viu que o negócio é tão tecnológico que você fala supercapacitores, a Siri quer se manifestar. Siri, não é contigo. E o modo avião precisa ficar ligado. A gente está conversando, depois eu volto com você. Vai lá. E lá nesse grupo que eu fui para a Inglaterra, o pessoal tinha uma formação sólida em eletroquímica.
Então, eles pegavam esses materiais, tentavam montar o dispositivo ou entender ele melhor, no âmbito ainda fundamental, né? Montava o dispositivo, mas tentava ver como é que ele, tipo, com um mecanismo de funcionamento, por que armazena, por que não armazena, se eu mudar o eletrólito, o que acontece, se eu mudar o eletrodo, o que acontece, foi por aí. Quem que é a gente foi referência no mundo nessa discussão, ou nessa... Porque a gente vai chegar lá, né? A gente está construindo a conversa aqui, a gente vai falar de armazenamento, de bateria. Você trouxe aí já para contar um pouquinho para a gente o que vocês têm feito lá na Unicamp. Mas quem é referência a isso hoje? Eu vou melhorar, ou vou tentar melhorar a pergunta, né? Quando a gente olha para algumas tecnologias, vou pensando aqui, por exemplo, módulo fotovoltaico, ok? A gente pode imaginar que isso já é meio ponto tomado. Dia desse aí, o pessoal da Embaixada da Alemanha fez contato, imaginando, de repente, a possibilidade de empresas alemãs desenvolverem fábricas de módulo no Brasil. E qual era a minha opinião a respeito? Não que eu defina ou decida alguma coisa, mas a minha visão, e o que disse a eles é, olha, ponto tomado, esquece isso, isso é muito difícil alguém conseguir superar, exato, essa é a palavra, talvez, superar. A gente viu isso lá, né? Alguém superar a China, não dá, já está muito na frente. Agora, quando a gente começa a falar e aí entrando um pouco nesse teu estudo e na tua pesquisa, quando você começa a falar de armazenamento, de bateria, entendo, eu suponho, não sou conhecedor profundo do tema, mas que aí a gente entra numa discussão um tanto quanto mais recente, talvez, e mais tecnológica. Quer dizer, o jogo ainda está sendo julgado, certo? Certo e não é bem assim. Certo, só que não, né? Tá bom. Por exemplo, se a gente estiver falando de mercado, a China já dominou o mercado. Ela produz 77% das baterias do mundo. Isso a gente está falando de 10 elevado a 15 peta. Não tem a mega, 10 a sexta, giga, 10 a nona, o tera, 10 a 12, 10 a 15. 10 a 15 gigawatt-hora é que a gente tem de bateria no mundo feito. É um absurdo. A China fez 77%. É isso. Tirando a China... Eu não sei escrever isso. Exatamente. Eu não sei escrever. Para ficar fácil de falar, a gente fala assim, 1.2 mega gigawatt-hora. Põe um mega depois, que é 10 a sexta, e depois o gigawatt-hora. Isso daí vai aumentar 8 vezes em 5 anos. Então a China e o Ou resto... seja, então também já foi. A China e o resto do mundo estão vindo com tudo. Só que a China fez a lição de casa primeiro. Ela foi lá e comprou as mineradoras. E trabalhou com os refinos. Então ela tem o precursor da bateria de níquel, cobalto, manganês. LFP, lítio, ferro, fosfato, de sódio, NVP. Pode escolher a sopa de letra, o jogo dela está jogado. Está jogado. Então, assim, vai ter várias empresas que vão aumentar a produção das baterias em 8 vezes. Mas mesmo assim a China vai ficar com 69% ainda. Eu estava conversando com um amigo esses dias, que também é do setor, né? O Marcelo Souza foi Country Manager de importantes empresas do setor de módulos chinesas aqui no Brasil. E o Marcelo me comentou que ele estava indo, inclusive, trazendo uma empresa fabricante de células na China para desenvolver o mercado brasileiro, né? Agora me escapa o nome da empresa, mas inclusive convidar o Marcelo, que é outra referência também, para falar um pouco de tudo isso daí. E o que me chamou a atenção, Hudson, foi que ele disse o seguinte: olha, Guilherme, é um outro... Você está me fazendo lembrar a conversa que eu tive com ele. Ele falou: olha, é um outro setor. É verticalizado, não é qualquer empresa que consegue minerar, né? Então eu preciso... Porque uma coisa é você... eu sou fábrica de bateria. Não. Você monta bateria. Você compra a célula de alguém, não é assim? E monta a bateria e aí... Monta o módulo, monta o pack. Isso, monta o pack. Mas não é você quem fabrica a célula. Porque o fabricante da célula, normalmente, ele está verticalizado até chegar na célula. E parece que isso no mundo você conta nos dedos os que tem. É isso? Mais ou menos assim. A célula individual,
que é o que eu estava falando, que a China produz, né? A China produz a célula individual. E depois você espalha. Os maiores produtores de célula no mundo, por exemplo, vocês nunca... Talvez a maioria de quem estiver nos escutando aqui, às vezes a engenharia não vai ter ouvido falar. CATL. Não, ele começou a me falar, porque tá vivendo isso, eu não conhecia ninguém. Os caras produzem 35% das baterias do mundo e se você conhece o carro, que ele fornece para Tesla, Isso, fornece para pra BMW. BYD. A BYD tem as fábricas próprias, ela tem 12% do mercado. Ah, é? É impressionante, assim, mais ou menos, né? Os números mudam o tempo inteiro. E a grande confusão que causa é que a palavra bateria, quando o cara fala assim, a bateria do carro, ele já pensa no pack, né? A gente pensa na célula individual, então causa maior confusão, módulo, pack, etc. E tal. Você tem muitas iniciativas no Brasil para confecção de módulos e packs. Ok. Aí de células individuais, a margem é muito apertada. Por exemplo, se você precisa, além do know-how de produzir a célula, você precisa do material precursor, né? O que você vai colocar Cara, lá a gente dentro. não tem muito disso, Hudson. Diz que lá o Jequitinhonha, eu tive outro que a gente convidou para vir, viu? Aí, ó, João Paulo Braga, Investe em Minas, vem conversar com a gente. O João Paulo, numa conversa que eu tive com ele uns meses atrás, aí falando, nem a gente viu muito isso na mídia, que Minas estava com o projeto do Vale do Lítio, que era ali no... A gente não tem, diz que o Brasil tem uma grande quantidade de reserva, por exemplo, desses minerais, né? As minhas Minas Gerais, não tem Minas Gerais para isso? Como é que está isso? Lítio tem muito na nossa região, no Mercosul aqui, né? As maiores jazidas fáceis de extrair está aí, na Bolívia, na Argentina, no Chile. O Brasil também tem. Essa Sigma Lithium, ela é uma das extrações mais limpas que a gente tem no Brasil hoje, né? Tá todo mundo de olho nela aí. É limpo pra caramba, só que é o seguinte, novamente vem na questão do volume. Então, qual é a opção da empresa que é a mineradora, muitas vezes? O business dela é a extração. Extraiu, aí para ela, às vezes, é mais fácil ela levar isso aí, emite diesel, CO2, queima CO2 no caminhão lá, põe em cima do trem, leva de navio até a China o minério e um grande volume, e que esse grande volume que ele produz, a China produz, né? Ela refina isso daí, e aí, se o cara tentar refinar aqui localmente um pouco, ele não tem volume para comparar com a China, porque a China não pega só do Brasil, ela pega de tudo quanto é lugar. Escala. Da Austrália, de tudo quanto é lugar. Foi escala, exatamente. Preço tem a ver com escala. E os chineses conseguem fazer isso de maneira espetacular. O que a gente pode fazer num paralelo, eu tô aprendendo, hein? Tô aprendendo. Vou ver esse vídeo depois de novo para aprender ainda mais. Então, o que a gente pode fazer um paralelo, Hudson, seria o setor de minério de ferro, por exemplo. Isso, Vale. Exato. Manda o minério, ainda que a gente tenha indústria siderúrgica. No caso do Brasil, a gente conseguiu, ao longo dos anos, desenvolver uma siderurgia nacional, a gente tem um ferro nacional, enfim, está verticalizado. E vai acontecer a mesma coisa com as baterias. Você vai ter aqui a mineração, você vai ter o refino das baterias, você vai ter a célula individual sendo produzida. Você acredita que sim? Então, com certeza absoluta. Por quê? Porque essas células aqui, para a gente fazer, a gente faz essas aqui na Unicamp. Para a gente chegar e conseguir fazer isso aqui, a gente precisa do know-how, tá certo? Precisa também do ecossistema, de ter esse minério sendo refinado aqui. Beleza, conseguimos fazer. Talvez não tenha viabilidade econômica. Beleza, conseguimos fazer. Vamos competir com essa leva gigante de bateria de fora? Talvez não dá. Então, talvez, qual que é o grande gargalo disso aqui tudo? Como é que a gente vai regulamentar tudo isso? Isso aqui tem pegada de carbono, como eu já comentei, você emite CO2 em todo o processo. A matriz elétrica chinesa é extremamente suja, é 60% abaixo de carvão. Os caras, eu tenho uma admiração incrível por eles, mas na verdade tem que ser dita, 60% da emissão de CO2 da bateria vem de você secar a sala para produzir a bateria. É muita eletricidade que é usada para secar a sala, para remover umidade de dentro da bateria. O percentual de lá 0,1% faz a bateria ciclar muito menos, ao invés de secar a sala. Eu preciso secar a sala. Olha que tristeza. Se você entrar numa sala onde produz bateria, você fica de ressaca sem beber.
Por quê? Não tem graça nenhuma. Quem está nos vendo, não gostei disso. Que isso? Que lugar é esse? Não vou lá, não. Esse lugar porque o custo-benefício é muito ruim. Muito Quer dizer, ruim. você fica de ressaca, Sim. mas não bebeu. Porque é o deserto do Saara dentro de uma sala de bateria, não tem umidade nenhuma. Aí por osmose, que é aquele negócio do mais concentrado para o menos concentrado, você joga toda a água do seu corpo fora. Sério? E aí, inclusive, atrapalha a sala, causa grandes prejuízos para a sala. Para você ter algumas salas secas dessa aí, você tem que instalar uma subestação do lado da fábrica só para secar a sala. Porque o consumo de energia é altíssimo. Seria como um paralelo à dessalinização, por exemplo. Absurdo. Você precisa até mais. O que é isso? É absurdo. Você precisa de muita energia para... Ou seja, você tem uma célula que você pode comprar de fora, se você não olhar as questões legais dela, você pode... Ou ambientais, no ambientais, caso. Legais, ou seja... A Europa está falando muito nisso, porque é o seguinte, você tem um grande volume de bateria vindo e elas estão criando um passaporte de bateria. Ou seja, você vai colocar um logo aqui na bateria e falar assim, cara, essa bateria, escaneando aqui, eu sei a história dela. Quanto que tem material reciclável aqui dentro, né? Da onde veio o minério, né? Tem o cobalto que vem lá da extração lá no Congo. Como é que foi feito? Você consegue mapear tudo sua cadeia de fornecedor, entender essa bateria. Então, ou seja, vai vir uma regulamentação muito forte junto com isso. E o Brasil costuma copiar as coisas essa legislação da Europa. Então, quer dizer, do ponto de vista legal, pode parecer que a gente vai colocar empecilhos, mas pode ser que a gente traga essas fábricas para cá também. Por quê? Uma questão é o seguinte, quando você traz a célula individual, ainda ela é até que segura, mas se você trouxer ela em módulos e packs, você traz às vezes em 300, 800 volts. Aí, essa célula aqui, ela pode pegar fogo. O módulo pode pegar fogo no transporte. Então, aí você tocou num ponto que eu escutei, como né, a Rádio Peão, né, ou a Janela Fofoca, que tem um problema, se a gente pode chamar, e é um problema, se for fato, né, e aí você está vivendo isso mais, que é exatamente isso daí, essa questão da importação, por exemplo, de carro elétrico, pegar o carro elétrico. É um tema que a gente vai falar um pouquinho até mais à frente, que é uma pergunta de um amigo meu que ele quer fazer para você, que é o Zói. Você vai conhecer Zóiudin, que é o cara que chega botando pilha. Mas daqui a pouco. Vamos nós dois aqui primeiro. Como é que é isso, Hudson? Isso está resolvido? Ou a gente está muito acelerado? Entende? Ou seja, você vê... Guilherme, por exemplo, estão questionando a questão do carro elétrico, muitas vezes num subsolo. Tá no subsolo, porque se começa a queimar, não tem como, não apaga, diz que não apaga. Eu tô te perguntando o que eu ouvi, não pesquisei para saber, é fato, é verdade, é mentira. Essas motos elétricas que a gente tem bastante aí agora, isso é um perigo, não deixa isso guardado, estacionado num local fechado, tal coisa não, porque se isso incendiar, eu entendo, porque o processo sempre é evolutivo, nós vamos resolver isso, né? Mas como é que está isso hoje em dia? Você que é físico de formação e está vivendo esse tema todo aí, como é que é essa questão? Bateria é inflamável pelo fato de você ter o eletrólito o eletróliito é o líquido que está ali dentro, que os íons vão de um lado para o outro. Esse eletrólito aí, ele vem do petróleo. Então ele vem, é um etileno carbonato, algum polietileno carbonato, é uma estrutura lá que tem carbono e hidrogênio, como se fosse gasolina. Então pega fogo. É simples assim, não tem o que fazer, pega fogo. Então você tem condições de colocar alguns aditivos para retardar o fogo. Mas você consegue deixar isso aqui pior e melhor. Como é que você deixa isso aqui pior? Você pode, o eletrodo de grafite, que é o anodo da bateria, você quer substituir ele pelo lítio metálico. Por quê? Qual que é a ideia das baterias? Qual que são as limitações das baterias hoje? Você quer aumentar a densidade de energia. Ou seja, você quer colocar mais energia, deixando ela mais leve. Ou no mesmo volume, no mesmo peso, deixar o máximo de energia que eu puder. Essa que é a história que a gente quer resolver, né? E aí você vai substituindo materiais, que é aquelas coisas que eu já estudei lá atrás, né? Por exemplo. Aí você troca o lítio metálico você troca o grafite pelo lítio metálico, aí, meu amigo, o bicho pega fogo, cara. Se encostou na água, o bicho pega fogo. E como é que os colegas vão apagar o fogo?
Você entendeu? Como é que você apaga fogo? Você quer jogar água em cima, Joga água e pega mais fogo. pega mais fogo. Então, aconteceu inúmeros incidentes, né? O colega tenta apagar o fogo, joga água, buf, lítio metálico, tem uma reação exotérmica absurda ali. Então, pô, legal o papo, viu? Eu não lembro onde que a gente começou ele, não. Mas eu fui ficando curioso com essa informação toda, porque isso é muito novo, né, Hudson? Se a gente for pensar essa discussão, eu me lembro quando eu tenho uma pergunta que eu faço, no finalzinho a gente vai falar dela, num momento elétrico da vida, né? Eu tive um momento elétrico da minha vida, falando de elétrico mesmo, e a curiosidade, talvez, de um físico que existia em mim, que naquele momento acabou. Eu me lembro que eu queria carregar, eu tinha uma pilha lá em casa, algum brinquedo que precisava de pilha, eu devia ter uns 11, 12 anos de idade, e a ideia genial foi, puxa, aqui desse cabo, né? Peguei um cabo tomada, abri ele e falei, cara, muito simples. Eu vou colocar esse fiozinho vermelho. Lembro disso perfeitamente. Foi na sala de casa. Esse fiozinho vermelho nessa pontinha aqui de cima da pilha e esse aqui embaixo, o positivo e o negativo, ok? Já ali tinha definido quem é do positivo, quem é do negativo, era juntar, carreguei a pilha, certo? Não sei. Errado. A rede errado. Deu errado. Hudson, deu errado. Com certeza. Não funcionou, tomei um choque, a pilha voou, cara, deu um curto. Então, assim, é novo. Estou dizendo isso tudo porque, você vê, lá atrás a ideia de que, puta, preciso carregar isso, né? Porque isso dá mobilidade, dá liberdade, bateria é uma beleza, né? Mas traz, acho que esse é o ponto, né? E aí é algo que você já está estudando já há alguns anos, né? Traz esses inconvenientes. Nós vamos resolver esses inconvenientes? Sim, é possível. A gente já está fazendo, por exemplo, na Unicamp, baterias que não pegam fogo, elas não são inflamáveis. Você adiciona esses aditivos na bateria, por exemplo, um polímero, 1%, 5%, aí você tem um pênalti, você perde potência. Você aumenta a resistência interna do dispositivo. E claro que você não vai trocar o anodo lá de grafite por lítio metálico, então você tem 2 pênaltis. Você perde energia. Então, assim, a grande questão a gente tem que conviver com certas limitações que tem hoje. Se a bateria com essa química, se ela funciona com esses processos de intercalação, tem um número muito específico de materiais que vão deixar ela aceitável para a gente pagar. Né? Tem toda essa questão de custo, né? A gente quer usar os materiais mais baratos que a gente pode colocar à mão. Então, pegando essa receita de bolo de como fazer a bateria hoje em dia, você consegue adicionar sim aditivos e com pequenos pênaltis, perdeu a potência em 10%, não vai carregar agora em 1 hora, vai carregar em 1h10, ou sei lá. Mas é mais segura? É mais seguro. Então, a gente vai passar num momento agora, né, e principalmente com a incorporação dos elétricos, para uma redução dessa ansiedade. Você não precisa de carro com 400, 500, 1.000 quilômetros, né? O meu carro eu rodo no máximo 20 quilômetros por dia. Qual o sentido de eu ter um carro que tenha tanta autonomia? O custo da bateria vai impedir, inclusive, né, com essa mesma quantidade de bateria, eu poderia produzir inúmeros outros carros, né? Híbridos, etc. Então, ou seja, para ir acertar, a gente vai precisar, ao longo do caminho, acertando os modelos econômicos, ou seja, o imperativo econômico chega. E mudar a mentalidade. Sim, pouco, né? Mas é porque como é novo, né? Aí é novo, a gente ainda está testando, né? Aquela antiga, né? Teste e erra, testa e erra, até ir acertando. Mas você falou um pouquinho de Unicamp, e aí, claro, eu sei pelo contato e conversa que a gente tem, você está há algum tempo já na Unicamp, é docente lá, pesquisador também, e trouxe, inclusive, aí para a gente, você falou um pouquinho dessa experiência. Como é que está a Unicamp, né, nesse jogo, e como é que a pesquisa no Brasil sobre bateria, armazenamento, como é que nós estamos? Também, mas dá para melhorar, sempre dá para melhorar, mas como é que está isso? Unicamp e a pesquisa sobre armazenamento no Brasil? Bem, vamos começar pensando na missão. A missão é treinar pessoas desenvolvendo tecnologia. Então, a missão hoje, o nosso grupo tem 100 colaboradores lá, 100 estudantes
né? Desde iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então pessoas já que são doutores que se afiliam ao grupo lá. E tudo isso daí envolve custos. Então, a gente, felizmente, por conta dessa transição energética, principalmente das empresas de petróleo, se transformando em grandes empresas de energia, nós temos investimentos bastante consideráveis, né, nesse setor de renováveis, né? E a bateria é uma das tecnologias que, assim, está segurando mais, eu entendo, a solar e a eólica de expandir, né? Hoje, você tem a hidrelétrica, no caso da rede, segurando, sendo a grande bateria do sistema, né? Eu chamo de bateria natural, né? A bacia da hidrelétrica lá, né, que está segura, que é a grande bateria da rede, mas até quando? Né? Se a gente quiser uma maior incorporação das renováveis, será que a gente não vai ter que começar a ter esses sistemas de armazenamento pequenos, como se fosse uma GD solar, mas não vou jogar na rede, eu vou jogar aqui na minha bateria em casa. Então, assim, a Unicamp está fazendo o quê? Dentro desse movimento, a gente conseguiu recursos, então a gente está com uma manufatura em escala de laboratório, né, que eu digo um pilotozinho de pound cell. Foi a primeira que a gente fez. No meio da pandemia, a gente fez essas baterias de lítio ferrofosfato e supercapacitores. Então, a gente já consegue produzir os materiais ativos, fazer os eletrodos, cortar eles ou enrolar e separar eles aqui nesse formato que é muito legal. Esse formato é muito bacana porque ele é leve. Com a mesma densidade de energia, segura esse aqui, comparado com esse daqui que é o cilíndrico. Eles têm mais ou menos a mesma capacidade e você vê que esse outro aqui ele é um pouquinho mais pesado. Né? Sim. Então, a vantagem do cilíndrico, quando a gente pensa em mobilidade elétrica, esse sistema aqui traz muito mais segurança. Ó. Ele é mais robusto se houver colisões. Então, a gente estava falando da segurança das baterias, né? A gente está aprendendo, agora a gente acabou de comissionar uma manufatura em escala de laboratório, ainda pequena escala, produz, sei lá, 5 baterias por semana. Então a missão nossa não é produzir para o mercado, né? A nossa missão é criar know-how, treinar as pessoas, desenvolver os protótipos, entregar para a indústria e falar assim, cara, você quer fazer? A receita de bolo é essa. Você consegue fazer isso aqui, se você tiver um processo assim, modificar o processo assim, assado. Então, a gente está no processo hoje, em escala de laboratório, então a gente faz filmes de 1 metro, 2 metros de comprimento e consegue enrolar isso aí nesses formatos. Daqui 2 anos, a gente vai estar fazendo isso aí em escala de rolo a rolo. Então, a gente já vai ter um volume, já vai conseguir produzir 100, 200, 300 células por semana, é assim que eu espero. E aí vai começar a fazer sentido fazer módulos, que é o próximo passo desse desenvolvimento. Então, assim, eu enxergo que o movimento não tem volta. Sim. Vai ser fundamental as baterias, seja como for. Né? Tendo regulamentação apropriada ou não tendo regulamentação apropriada, vai vir. Ou a gente compra tudo de fora, vai lá e importa tudo e também leva os empregos para fora, ou a gente faz aqui. Sim. É que a gente tem Dá para fazer, Hudson? Dá, a gente tem o know-how, a gente tem o minério, a gente pode fazer o refino. Por exemplo, a bateria, em 2015, você tinha lá 60%, por exemplo, de bateria de níquel, cobalto, manganês. Uma sopa de letrinha, NCM. Era que mais pegava no momento. Mas você precisa de cobalto, você precisa de níquel. E o níquel, a maior reserva do mundo de níquel está na Indonésia. O que a Indonésia fez? Pô, vocês podem levar assim para a China, e a China deve ter adquirido parte dessas mineradoras lá. Falou, não, vocês vão refinar 50% aqui. A nossa legislação é essa. Pô, você leva 50, refina 50. Se você fizer uma legislação desse tipo, olha só que interessante, você vai refinar o lítio aqui para dar suporte ao seu mercado interno. Pô, você consegue produzir baterias localmente, de repente com acordo com o Mercosul exporta para cá. Ou seja, tem possibilidades. Não é só colocar esse empecilho, você pode buscar alternativas, buscar as parcerias com o pessoal de fora, né? Trazer. Acho que eu não vejo as coisas como competição. Você pode trazer, sim, ou fazer parcerias com os chineses para, por exemplo, instalar essas empresas aqui. Talvez seja, eu acredito que seja de interesse deles também colocar isso. Que é o que eles já estão fazendo lá, já estão, enfim. E tem alguma tecnologia que, bom, imagino hoje sim, que está sendo, que está prevalecendo, e há uma sinalização de alguma outra que está chegando e que pode sobrepor? Essa de níquel, cobalto, manganês ou manganês, cobalto, depende das concentrações ali,
ela era a queridinha do mercado, porque ela dava maior densidade de energia. Mas agora, quase todas as empresas estão migrando para LFP, que é lítio ferro fosfato. Essa bateria é especial por quê? Porque ela, primeira coisa, a gente sente isso na pele lá, as nossas que funcionam melhor são as LFPs. Por quê? Porque ela não tem tanto problema com umidade. Né? E o país nosso tem umidade, assim, todos os lugares tem, mas aqui aí é especial, né? Então você tem esses eletrodos, eles precisam ser muito bem tratados. Qualquer umidade atrapalha muito. Então o custo de você deixar isso tudo seco é muito duro. Ou seja, reflete na vida útil da bateria. Porque muita gente fica pensando, a bateria será que um dia ela vai chegar no $100 por quilowatt-hora? É um número mágico lá que todo mundo quer chegar, mas o número mágico não é bem esse. Você tem que dividir pelo número de ciclos. E as de ferro fosfato vão a 4.000, 10.000 ciclos. Tem baterias dessa aí de lítio ferro fosfato que estão rodando a 12.000 ciclos, são colocadas em satélite. Você vai construir um satélite, você vai colocar uma bateria que cicla pouco. Não dá. Traz o satélite de volta para trocar a bateria, não vai trocar trocar. Pilha. Já era. Por falar em pilha e falar em bateria, eu vou chamar um amigo nosso, que eu já te falei, e que essa é a parte dele. Eu vou chamar o Zói aqui, porque o Zói, ele sempre nos ajuda com quadros, inclusive, botando pilha. Simpático esse menino, né? Dá uma olhada. Bonito, né? Tem uma beleza. E o Zói, quando eu falei que você vinha e tal, ele falou, Guilherme, eu leio muito o que o Hudson coloca aí nas redes sociais, principalmente ali no LinkedIn, os artigos e tudo, e ele lê rápido, né? Você pode ver, inclusive, pela... Leitura dinâmica. Dinâmica, né? Ele diz que lê na diagonal. E uma coisa que ele me falou, pergunta para o Hudson sobre esse tema de bateria, e aí a gente vai cair naturalmente no tema da mobilidade elétrica, que é uma dúvida que todo mundo tem. Em casa, conversando com a minha esposa, muitas vezes fala, mas e o carro elétrico? Vai dar para carregar tudo isso que chegar? Se for muito carro elétrico, não vai dar. Como é que faz? Né? Enfim, um edifício, por exemplo, cheio, todo mundo que resolve, um edifício antigo, todo mundo resolve ter carro elétrico, como é que vai fazer? Não vai dar. Em tese, né? Olhando hoje. E será que a gente precisa mesmo ter, você já falou um pouquinho aqui, né, da ideia, essa quantidade de autonomia, ou de quilômetros, será que enfim, a pergunta que ele fica me fazendo é, faz sentido, ou todo esse sentido, o carro elétrico na tua visão? Olha, na minha visão, ele vai ser uma realidade no futuro porque ele é mais simples e tem vantagens, muitas vantagens. Eu vejo que a gente vai ficar pensando que vai ter um ou vai ter o outro. Eu não penso assim, eu penso que a solução vai ser uma mistura de todas as possibilidades. Né? Entendo que os híbridos, principalmente o bioelétrico, ele vai vir assim com um momento de transição muito importante. O que você está chamando de bioelétrico? É o híbrido que a gente abastece a etanol. Por quê? Okay. Por que eu estou falando isso? Porque transição energética, que é o tema central disso aqui tudo que a gente está discutindo em partes, né, das tecnologias, ela tem um trilema. Qual que é o trilema da transição energética? Essa é boa para o corte, hein? O trilema da transição energética. Qual é o trilema da transição energética? A gente tem que dar conta de pagar as coisas têm que ser pagáveis, ou seja, não adianta a gente desenvolver uma tecnologia absurdamente cara. Então tem que ser uma tecnologia que tenha viabilidade econômica. Tem que ser uma tecnologia que nos traga segurança, que a gente tenha internamente. Por exemplo, viu o caso do chip que aconteceu recentemente no meio da pandemia? Né? O caso da crise dos árabes, lá você não tem o combustível, o Álcool nasceu nessa hora, nessa época. Né? Sim, ou seja, você precisa trazer essa segurança energética para a sociedade. Né? E tem que ser sustentável. Tá? Então você tem um tripé aqui. Você tem que produzir uma coisa que tenha baixa pegada de carbono. E aí os veículos híbridos, os bioelétricos, eles têm uma excelente pegada de carbono. Uma das menores de todas. Por quê? A bateria, ao invés de ser igual lá no Tesla, 85 kWh, né? A gente tem o Corolla Altis, 1.2 kWh. Ou seja, dá para fazer 65 Corollas Altis com as baterias que você coloca em um Tesla. Então, a pegada de carbono da bateria é reduzida absurdamente. Mas o híbrido emite CO2. Ele emite CO2. Só que se ele estiver rodando a etanol, a planta, na hora que ela faz fotossíntese, ela captura o CO2 que está no ar
Com a luz e água, ela produz glicose. É assim que ela cresce. Isso aí forma o bloquinho, o Lego dela, para ela ir crescendo. Então, ela captura CO2. Então, olha que legal. Então, sem querer, a gente acertou. O etanol, não, foi sem querer, não. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O etanol, cada CO2 que ele joga para o espaço aí, para a atmosfera, né? Ele captura 0,7. A cana-de-açúcar... Como é que é? Repete, por favor. Para cada... Para cada molécula de CO2 que você queima no motor e joga para a atmosfera, o ciclo, analisando o ciclo de vida, né, que é o que importa no final das contas, Sim. do berço ao túmulo, o etanol pega 0,7. Ou seja, 70% ele recupera. 70%. Por isso que a pegada de carbono do etanol é muito mais baixa do que da gasolina, e um veículo híbrido ainda é muito mais baixo do que um veículo elétrico. Então, primeiro caso, o que a gente quer resolver? Redução de emissão de CO2? Se for redução de emissão de CO2, o híbrido é o melhor negócio. Uhum. Só que é um sistema mais complexo. É um sistema que pode ser bem mais caro, tem 2 motores. Se você fizer um raio-x dos carros, você vai ver que o elétrico é muito mais simples. Mas tem outra coisa. Hoje, a gente não produz bateria no Brasil. Uhum. Então, você vai desmanchar toda a nossa cadeia de valores, indústria, tudo, para fazer veículo elétrico aqui? Para importar 40% das peças do exterior, você vai gerar emprego em outro lugar. Você entendeu? Tá. Você vai gerar emprego em outro lugar É e o cara questão... não vai ter dinheiro para comprar o carro. Então você tem que dar conta de pagar e tem que ser sustentável. Opa, o elétrico tem esses 2 problemas no começo. Ele bate de frente com 2 coisas, 2 pontos centrais da transição energética. E não é assim, o colega fala assim, pô, você faz bateria e é contra o carro elétrico? Eu falei, não, eu estou defendendo uma ideia. A ideia da transição energética é sobre redução de emissão de CO2, isso envolve sustentabilidade, isso envolve valor, você precisa pagar as coisas e você precisa ter o know-how, você precisa ter a segurança que você vai ter essa coisa aqui. Um triple bottom line, de novo, um pouquinho temperado com ESG, né? Eu acho que passa por isso, né, Hudson? Então, a gente já tem solução que funciona, só o veículo etanol hoje, né? Por isso que você vê essas brigas, essas trombadas aí em vários setores. Só o veículo etanol mesmo, ele já tem uma pegada de carbono bastante interessante. Como melhorá-lo? Você pode melhorar o motor, ter uma pegada de carbono, ter uma eficiência melhor, otimizar o veículo a rodar etanol, isso é um caminho. Outro caminho é o híbrido, aí você está colocando uma caixinha de sapato de bateria ali, mas seria legal se você pudesse produzir essas coisas aqui no Brasil, né? A mesma história do chip. Você ter essas fábricas aqui é importante. Tá, e você acredita que a gente vai por esse caminho? Eu acredito que sim. Eu acredito que o mundo ele vai ser globalizado, principalmente se a gente tiver inteligência. O grande problema, na minha visão... globalizado local, talvez, ou seja, eu preciso olhar para a minha realidade e ver o que faz mais sentido para mim. Exatamente, esse é o primeiro passo. É duro a gente esperar que quem vai tomar a decisão pela gente fica 4 anos no poder, você entendeu? O cara ele não tem uma visão de longo prazo. Sim. Se a gente tivesse acordos que fossem mais focados em longa duração, cara, a probabilidade da gente fazer isso aí, a celeridade que a China tem para disparar mensagens e fazer coisas urgentes, nos Estados Unidos tem que passar no Congresso. Isso, no Brasil, aquela loucura. Eu ia falar, a gente que teve lá, né, é diferente, né? Os caras olham política de Estado mesmo, e aí é de longo prazo, né? Ver onde estão e que tem feito nessa transição, né? Por isso jogam um jogo tão forte, né? É por isso que você quer os melhores jogadores no teu time. Na hora de escolher o time lá, você quer os melhores jogadores. Por que não trazer os caras como parceiros? Ao invés de competir e brigar. Entendeu? Não faz sentido competir. Tem uma oportunidade aqui. A gente pode produzir as baterias mais limpas do mundo. A matriz elétrica mais limpa do mundo é do Brasil e todos os minérios que estão aqui estão do lado. Se não estão aqui, estão do lado. Então, quer dizer, por que não ir? É uma questão de ou dominação de mercado ou outra aí que a gente não sabe, né? A transição energética é sobre dominação de mercado ou sobre questão ambiental, entendeu? Aí com política é possível resolver isso. Bom, e o clima empurrando do outro lado, tentando também dizer que, olha, vocês têm que dar um jeito, tomar uma decisão firme, de propósito, porque não vai ter como, né? Eu vou me manifestar e tem se manifestado, falando da questão climática, né? Chegando na reta final da nossa boa conversa, mais uma boa conversa, e a gente poderia dizer tudo, que é por conta do tempo, que é por conta do prazo, que a gente está dando o prazo aqui do podcast, mas não é, o Hudson tem que buscar os filhos na escola, então a gente precisa ir para a pergunta final, a reta final do nosso excelente bate-papo, vamos ter certamente outros.
E aí vem o papo momento elétrico, né? Eu te contei um pouco do meu, uma passagem do momento elétrico, tem outros tantos mais de vida, mas eu queria ouvir de você. Qual foi nessa trajetória de vida tua, né? E aí pode ter a ver com o setor elétrico, a vida elétrica, o diário de uma vida elétrica. Aliás, antes que o Hudson responda, inscrevam-se no nosso canal, Duve_Oficial, lá no YouTube, também no Instagram. A gente está sempre trazendo gente muito interessante para conversar com a gente. Momento mais elétrico da vida do Hudson Zanin. Difícil escolher um, né? São tantos, pro lado bom, pro lado ruim. Escolhe pro lado bom. Você já vê que aquele papo dá ressaca. Eu já criei implicância com esse negócio dessa pilha aí. É melhor você não bateria com o robô, né? Em Minas Gerais esse negócio não vai funcionar, não. Não, constrói com robô. As fábricas praticamente... Muito bem. Eu acho que, assim, uma das coisas mais emocionantes, com certeza, na vida do ser humano é filho, né? E eu tô indo para... Você comentou aqui e deu esse gancho para mim. Estou indo buscar meus filhos na escola e eu defino um certo horário para trabalhar, para também ser produtivo, mas também para eu viver os meus filhos, né? Uhum. Ter momentos bons com eles. E um dos momentos bons e extremamente duros, né? É quando um filho nasce. Eu estava numa época transitória. Eu tenho 2. Tá. Tenho a Elis, de 5 aninhos. Um beijo, Elis, se você estiver vendo o papai. E o Samuel também, 8 aninhos. E, assim, 8 anos atrás, eu estava quase 9, né? Estava num momento em que eu não era docente. 16, mais ou menos. 16, um pouco antes, 15, né? 15, de 15, agosto de 15. Estava num momento em que veio um bebê pequeno, doido para arrumar uma posição, estudando 10, 12 horas por dia para passar num concurso onde fosse, para arrumar um emprego, começar alguma coisa da vida. Então, naquela loucura, né, cara? Você tem uma vida sozinha, de repente eu casei e com a Carol, que é minha esposa maravilhosa, e depois as crianças vêm sem emprego, um momento, cara, daquele arroxo, né? A vida elétrica. Foi a hora que meus cabelos começaram a ficar brancos, a hora que eles começaram a cair sem parar, mas assim, ao mesmo tempo é uma coisa que é impressionante, né? A Elis veio depois, ou seja, você faz outro, você esquece de todos esses perrengues. E é uma coisa louca da natureza que a gente tem aí, que é espetacular, né? Você ter os filhos, brincar com eles, viver eles, é uma das melhores coisas do mundo. E acho que é assim que eu vou me despedir, porque agora eu vou deixar de ser docente e vestir o colete para jogar um futebol com o Samuel. Jogar uma bola com o Samuel, viver uma noite elétrica. Hudson, de verdade, muito feliz de ter você aqui. Eu brinco contigo sempre, né? Toda vez que eu estou no aeroporto, eu vejo lá as lojas Hudson, eu falo, ó, o Hudson aqui. Pode falar a verdade, esse é um negócio da família, manda uma né? Foto, né? Manda uma foto. Inclusive, Hudson, lojas Hudson, se quiser patrocinar o nosso canal, fica à vontade. Valeu, papo muito bom, sempre aprendo muito, leio muito os teus artigos ali no LinkedIn. Me ensinou muito aqui hoje sobre essa temática. E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar. Quero você aqui de volta, breve, para a gente dar continuidade a esse diário de uma vida elétrica aí que a gente tem. Satisfação é minha, meu irmão. Muito bom te ver sempre. Valeu. Cara, e você é um cara elétrico. Amém. Assim seja. Gente, é isso. Diário de uma vida elétrica, o Duve, para vocês. Pode ver, de onde querer ver. Siga a gente. Vem muito mais por aí. Um abraço. Até mais. Valeu, doutor.